visitar as casas, né, que você vai vender. Deve ser tão gostoso assim, né? Tipo, ver cada casa diferente. Nossa, mas que espaço. Já teve alguma coisa assim diferente, meio bizarra que você viu em alguma casa aqui? Algumas situações que eu lembro que foram bem legais de vivenciar. Eu já entrei em uma casa, tava bem velhinha, precisava de muita reforma e tinha um orelhão dentro da casa. De telefone? De telefone. E funcionava, tava na parede, funcionava. A gente até testou, foi muito engraçado. Já entrei em basements que tinham bonecos por todo o canto. Minha cliente saiu de lá o mais rápido possível. Porque Foi é meio engraçado. scary, não? Então a gente vê de tudo. Eu acho que uma das coisas que pelo menos eu tenho muito em mim é sobre respeitar a privacidade dessas pessoas. Então a gente se descontrai, brinca ali, mas eu sempre tento, a gente não encosta em nada, né? Porque eu acho muito incrível que cada um tem seu estilo de vida, cada um vive de uma maneira e tem a sua identidade. Você consegue perceber muito qual que é esse estilo, qual que é essa identidade pela casa da pessoa. Então eu adoro, acho incrível, respeito muito, né? E inclusive quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de conversar com as pessoas que moram lá, saber da história. Eles normalmente gostam de passar essa história. Quando eles estão, né, se desfazendo daquele imóvel, daquele bem que eles cultivaram por tanto tempo, eles têm orgulho de conversar sobre aquela casa, de contar histórias, e eu adoro escutar. Hoje você trabalha com a comunidade brasileira ou você tá mais em outro perfil de cliente? Como é o seu? Eu trabalho com todo mundo que vem até mim. A comunidade brasileira, eu sinto que muitas vezes eles precisam de mais tempo para se educarem, para se organizarem. A maioria dos clientes brasileiros que eu já ajudei ou que estou ajudando, eles precisaram dessa primeira conversa para entenderem como que eles conseguiriam se organizar para terem as melhores possibilidades dentro do mercado imobiliário, como opções de financiamento e outros detalhes, né? Mas hoje em dia eu acho que 30% dos meus clientes são brasileiros, ou pelo menos brasileiros casados com americanos, aí um mix, mas 70% acaba sendo americano mesmo. Priscila, sobre essa estratégia financeira de morar de graça que você fala, explica pra gente como funciona na prática. Tá. Quando as pessoas me perguntam, né, como que eu fiz para morar de graça, é simplesmente uma estratégia que a gente usa de investimento no mercado imobiliário, na qual você consegue comprar uma casa multifamiliar, que aqui nos Estados Unidos é bem comum, principalmente nessa região aqui de New Jersey, Nova York, Connecticut, e você consegue alugar os apartamentos que você não está morando. E você, com a ajuda desse aluguel, você cobre parte ou até mesmo 100% dos seus gastos com a casa. Então, quais são os gastos, né, que você tem quando você compra uma casa? Você vai pagar o seu mortgage mensalmente e as suas contas de utilities, né, que é gás, luz, internet, televisão. Então, a gente consegue calcular mais ou menos quanto que o seu custo de vida vai ser e quanto você precisa receber de aluguel para cobrir pelo menos grande parte desse custo. Então, no meu caso, eu tenho minhas calculadoras, meus estudos, eu corri meus números, né, que a gente chama, e eu encontrei um imóvel na qual hoje com os aluguéis conseguem cobrir aí 100% do meu custo de vida. Hoje você mora numa casa multifamily de quantos pisos? Quantas famílias podem morar nessa casa? São 4 apartamentos, eu moro em um deles, e então eu coleto 3 aluguéis. Entendi. Em que piso você mora, Priscila? No primeiro andar. No primeiro andar. Porque é o piso que dá acesso ao backyard, e eu tenho uma cachorrinha, eu sempre quis ter esse acesso para fora, né? Mas no segundo andar da casa também tem um deck, então meu inquilino também consegue ter aí seu churrasco de final de semana. Interessante. É como se fosse trazendo para a realidade quem está no Brasil um sobrado com vários, ou um prédiozinho, né? Um mini prédiozinho, sim. Legal. Então é isso, não é nada muito complicado, né? Não é nada complicado. É realmente possível, assim, ou é uma coisa que precisa ter muito dinheiro para poder dar uma entrada? Eu comprei a minha casa com $20 mil no bolso. Em que ano? Em 2021, nós fechamos nossa casa em setembro,
É, a- quando você tem os seus papéis legalizados aqui nos Estados Unidos, você tem um leque de opções para financiamento. Um dos programas que é uma grande vantagem para quem está comprando uma casa pela primeira vez, por exemplo, é um programa que chama FHA, que é FHA, onde você, como comprador, pode colocar apenas 3,5% de entrada, tá, para comprar uma casa. E nessa parte de financiamento eu nem vou entrar muito porque tem muita variação, tem, né, depende tudo de caso a caso e eu não sou lender, eu não trabalho com banco para explicar todos os detalhes. No meu caso, o meu FHA foi aprovado para 3,5% de entrada e no caso foi mais ou menos na época entre 20 e 25 mil. Cobri também parte dos meus closing costs, porque, para quem não sabe também, aqui existe uma estratégia que nós corretores usamos. Quando a pessoa não tem muito dinheiro em conta, a gente consegue jogar os custos para fechamento da casa, que é custo com advogado, custo ah, com a parte do financiamento, A né? vistoria também Isso. entraria? Vistoria não, você tem que pagar antes. Mas alguns custos que você tem quando você faz o closing, que a gente chama, você consegue jogar no seu financiamento. Então você não precisa ter o dinheiro em conta para cobrir esses custos, o que é muito legal. A gente chama de seller's concession. E aí, se alguém tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, eu posso explicar melhor sobre isso também. Então, para o imigrante, entre comprar e alugar, qual a sua recomendação? A minha recomendação sempre vem depois de eu fazer uma pergunta para a pessoa, para o cliente, que vai ser: quanto tempo você pretende morar naquele lugar? Eu acho que esse é o número 1. E qual o estilo de vida que você está buscando ter naquele momento? Por quê? Eu aluguei por grande parte da minha vida aqui, e eu acho que não tem nada de errado sobre alugar. Compra de casa não é para todo mundo. Ser landlord, né, ter inquilino, não é para todo mundo. Você tem que saber as suas responsabilidades. Eu tenho muitas responsabilidades com os meus inquilinos. Você tem que manter a casa de maneira. Eu mantenho minha casa de maneira muito impecável. Eu tenho um time nas minhas costas de handyman, de contractor, para que eu criei relacionamento com eles, para que eles pudessem estar na minha casa no dia seguinte, depois de uma emergência, porque os meus inquilinos não precisassem lidar com o problema, né, por mais do que um tempo aí razoável. Então, eu, para mim, prezo muito esse serviço que eu passo para eles. Então, todo mundo sabe, quem mora na minha casa, sabe que eu vou ser o tipo de landlord que vou estar presente, que vou solucionar os seus problemas quando você tiver algum. Nem todo mundo tem tempo e paciência para lidar com isso, tá? E aí é melhor que você não tenha isso, que você não seja landlord, né? Então, tudo vai variar. E também, por exemplo, se você tem uma família grande e você precisa morar com outras pessoas na mesma casa, é um estilo de vida que você está disposta a ter, por exemplo? Saber que outras pessoas vão estar passando, né, pela mesma entrada que a sua casa, que vai ter gente morando em cima, que vai ter gente morando embaixo, que você vai receber ligação, às vezes, no meio da noite. Então, são vários pontos que você tem que se perguntar o que tipo de vida você quer ter, para você tomar essa decisão de que tipo de casa você quer morar, que tipo de moradia você vai ter. Não é só um investimento, né? É um trabalho junto. Um investimento profissionalizado. Você é uma troca, certo? O que é mais importante para você hoje? Aonde você está com a sua vida hoje? O que você quer para daqui os próximos 5 anos? Quando eu comprei a minha casa, eu tinha 28 anos, eu tinha acabado de casar, sem criança, eu não precisava de um espaço muito grande, eu não precisava ter um conforto de uma casa grande, com um backyard grande, numa cidade específica. Então eu tinha a flexibilidade de poder fazer esse primeiro investimento, tá? E concessão também na questão Sim. de liberdade, de estar morando com pessoas Sim. ali dividindo a mesma hall de entrada, saída. Sim, claro. Apesar que eu acho, por exemplo,
para a realidade do brasileiro, isso é bem comum, É. porque a moradia das famílias em geral, principalmente nos grandes centros, já é compartilhada, porque são apartamentos, condomínios, não é? Sim. Quando eu começo a trabalhar com cliente e eles têm essa curiosidade de saber, eu sempre digo que eu acredito muito no poder de comprar a primeira casa como sendo multifamiliar, como estratégia de investimento, como estratégia de aposentadoria, tá? Eu acredito que é um dos meios que você pode utilizar para enriquecer. Por quê? Quando você usa um programa de ah, comprador, né, da primeira casa, você tem vantagens tanto na parte dos juros quanto na parte de opções para você financiar uma casa. A maioria das pessoas acham que elas precisam ter 20, 30% de entrada para poder comprar um imóvel. 20, 30% numa casa na nossa região aqui de quase 1 milhão é muito dinheiro em conta. Nem todo mundo tem esse dinheiro. E isso assusta as pessoas, fazem com que elas desistam de comprar suas casas. Quando a gente tem essa conversa, né, de educação, na qual eu explico que não é necessário ter 20, 30%, abre portas. E qual que é a diferença? Se você usar o seu poder de primeira compra, né, para usar o financiamento com pouca entrada, para comprar uma single family, a não ser que você venda essa casa que você comprou e não possua nenhum imóvel no seu nome por pelo menos alguns anos, você não vai poder comprar de novo. Aí sim, você vai ter que pôr os 20%, entendeu? Entendi. Então, para mim, eu escolhi comprar uma casa multifamiliar como minha primeira casa. E aí, agora que eu já moro lá há 3 anos, eu posso sim usar o mesmo leque de produtos para comprar outra casa com uma entrada também pequena. Inclusive com o equity dessa que você mora, né? Sim, daí outras estratégias, por exemplo, se eu não quiser vender a casa, porque eu não pretendo vender a casa que eu tenho, quando eu mudar de lá, eu posso ou puxar um home equity line, que eu pego um financiamento, dependendo do equity que eu tenho na minha casa, ou eu posso utilizar dos programas da Fannie Mae, né, que o banco vai me orientar nessa parte, para fazer de novo o que eu já fiz. Então, comprar outra casa usando um down payment menor, não preciso ter os 20%, porque vai ser minha primary residence. Comenta um pouco sobre o impacto do sistema de educação pública no mercado imobiliário. Eu acho essa relação fantástica, uma coisa que a gente não observa no Brasil, né? Sim, essa é uma grande diferença, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, as famílias, elas escolhem aonde elas vão morar baseado no sistema da escola que elas querem estar. Então, aqui, para você frequentar aquela escola pública, você tem que estar morando em um certo CEP, né, num certo zip code, numa certa área, numa certa cidade. Então, as famílias, elas fazem as suas pesquisas pelos sites aí do governo, escolhem quais sistemas escolares que elas gostariam de ter seus filhos, né? E aí elas começam a procurar casa. Então, quando muitas vezes, principalmente as famílias americanas que já estão habituadas com isso, quando eles vêm me procurar para eu ajudá-los a comprar uma casa, eles já sabem a listinha de cidades que eles querem morar. E aí eu consigo fazer uma busca bem refinada para auxiliá-los ali nessa procura. Porque as cidades que têm as melhores notas na avaliação escolar também têm as casas mais caras, né? Tem esse impacto direto, né? Sim, tá bem relacionado, sim, com certeza. Quanto maior o score das escolas, na verdade, não só o valor do mercado, né, não só o valor da casa acaba sendo proporcional, mas também o valor do imposto. Normalmente, escolas com esse score, né, com essa nota maior, elas também cobram um imposto imobiliário maior também. Fantástico. Uhum. As pessoas que eu converso no Brasil e que eu conto isso, eu acho assim, todo mundo fica bastante impactado, porque é uma diferença, né? Uhum. No Brasil não tem essa dinâmica, né? Não. Porque famílias assim que têm acesso a moradias melhores, em geral, pagam escola particular para as crianças. Sim, no Brasil é bem comum mesmo. Uhum.
Priscila, e investidores brasileiros que moram no Brasil, que não pretendem mudar para os Estados Unidos, mas que de repente veem como uma oportunidade no mercado imobiliário aqui. É possível? Qual o caminho? É muito possível, inclusive é um investimento maravilhoso, porque o mercado imobiliário nos Estados Unidos é muito aquecido, é muito rápido, gira rápido, cresce rápido. Diferentemente da minha cidade, por exemplo, lá do Brasil. Ah, então, sim, trabalhamos com muitas pessoas que vêm de fora e querem simplesmente um investimento aqui. Já vi várias situações na quais pessoas compram apartamentos, compram casas pequenas para pôr de aluguel, para fazer Airbnb, por exemplo. Então, com certeza, é muito possível. Uma dificuldade que existe é quando precisa de financiamento. Aí nós temos os nossos bancos, né, que são parceiros, que podem educar as pessoas, que podem dar esse advice, né? Mas os produtos para financiamento são bem diferentes dos produtos que são oferecidos para quem é americano ou quem tem a documentação americana. Priscila, e quem trabalha numa empresa americana no Brasil e recebe bonificação ou de repente uma participação na empresa aqui nos Estados Unidos, Uhum, no stock market, por exemplo, sim. como pode fazer esse link e investir no mercado imobiliário? Isso é possível? Muito possível. Qualquer brasileiro pode investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. É um mercado no qual a gente tem muita segurança, é um mercado que está sempre crescendo, que é um investimento muito seguro, né? E principalmente para quem tem essa vantagem de ter né, algum salário ou bônus em dólar, é muito legal para diversificação. Então, se você quer sair um pouco do mercado de stocks, né? E vir para o mercado imobiliário, nós com certeza vamos te atender, te ajudar, te auxiliar e te dar esse guidance, né, essa guia, para que você consiga diversificar seus investimentos, comprar um imóvel aqui e ter essa renda, né, em dólar para sempre, né, como parte da sua aposentadoria, parte da sua renda mensal. Então, com certeza é uma estratégia que muita gente usa e que é bem segura. Fantástico. Priscila, uma curiosidade assim que eu acho fantástica é a questão do downsize da casa que você mora Uhum. como parte do seu planejamento de aposentadoria. Você pode comentar isso pra Sim. gente? Sim, muita gente, que nem a gente estava falando, né, que as famílias, elas buscam certas, regiões, certas cidades por conta das escolas que eles querem que os filhos frequentem, né. Mas depois que os filhos vão para a faculdade, a maior parte dessas famílias não precisam mais estar naquela cidade, não precisam mais pagar os impostos imobiliários que acarreta por estar morando lá, né. Então o que que eles fazem? Vendem aquela casa, peguem o equity da casa como parte do seu planejamento de aposentadoria, compram uma casa menor em cidades que não são tão caras Uhum. e se mudam para lá para ter uma vida mais confortável, pagando menos. Sim, Então, com certeza, é uma dinâmica que muito acontece. comum. Inclusive, a 90% dos nossos clientes ou são famílias que estão começando, né, que estão famílias novas com crianças pequenas ou querendo começar em uma família, ou já são pessoas um pouco mais velhas que estão querendo fazer o oposto, vender a casa nesses lugares onde essas famílias estão procurando e comprar em lugares que são mais em conta. É uma dinâmica, então, assim, quem está vendendo a casa em cidades mais caras, com escolas boas, são pessoas em idade mais avançada. E quem está comprando são famílias em ascensão. Isso. Existe esse ciclo. Sim, existe muito esse ciclo, não vou dizer que é 100%, mas a maioria, né, a grande parte. As pessoas se mudam por diferentes motivos, trabalho, Sim, hã, família, né, mas a gente vê muito, com muita frequência essa transição, porque isso inclusive já é parte do planejamento deles, quando eles casam, eles já têm em mente que eles vão querer morar em tais cidades para ter os filhos,
e depois eles já sabem que eles vão querer retornar para certas cidades, para certos estados, para ter uma aposentadoria legal. É a questão do planejamento, né? Porque, por exemplo, aqui também tem uma questão que no Brasil ainda não vejo tão claro, que são os condomínios só para pessoas acima de 60, acima de 50, que criança não é aceito família que tem criança. E são condomínios mais baratos, que tem prestador de serviço, então o dono não precisa ficar preocupado em cortar a grama, Uhum. em sei lá o que mais, cuidar do jardim. Uhum. Então, tem todo esse suporte para quem está na terceira Sim, idade sim. e é mais barato, né? Então faz parte esse planejamento, né? Sim, aqui nos Estados eu não sei como que tá essa parte no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe mercado para tudo, Uhum. né? Então as pessoas aqui são muito criativas nessa questão de business e oportunidades. Então, com certeza teve alguma empresa, né, alguma sacada que existia essa oportunidade, que existia essa demanda para com as pessoas da terceira idade, que quisessem morar em lugares mais quietos, que não precisassem pagar impostos muito altos e que eles queriam uma vida fácil. Então, essas comunidades começaram a surgir para proporcionar este estilo de vida. Real estate, para mim, é estilo de vida. Por Uhum. isso que existem diversos tipos de moradias, né? Para que você consiga, para que você consiga ter essa diversidade na hora da escolha. Uhum. Exatamente. Nesses de idosos eu fui a um que eu fiquei assim, meu Deus do céu, é um É clube um todo clube. preparado para atender a necessidade Sim, de uma pessoa terceira idade. Então sim, tem salão de jogos, academia, tem enfermaria, tem a pista de caminhada sim, tem e tudo. as casinhas ali como se fosse realmente uma neighborhood muito próximas uma das outras, de forma que eles criam ali uma comunidade. Sim, Não é permitido criança morar. não. Eu fiquei, meu Deus do céu, tá nos meus É, planos, eu acho que eu também vou querer é uma uma delícia. assistência dessa. E Sim, para os filhos também é uma tranquilidade, porque sim. você sabe que seu pai, sua mãe não estão sozinhos ali, né? Numa casa Uhum, imensa. sim. Eu acho muito interessante essa dinâmica e É, que eu não vejo presente na realidade brasileira ainda. é verdade. Parte da cultura, né? Sim. É mais comum ou o filho vai morar com o pai na casa que morou a vida inteira, ou leva-se o pai para morar com o filho e usa Sim. parte do valor da casa para cuidar desse idoso. Uhum, É uma dinâmica diferente ainda. verdade. Priscila, e visitar as casas, né, que você vai vender, deve ser tão gostoso assim, né? Tipo, ver cada casa diferente. Nossa, mas que espaço. Já teve alguma coisa assim diferente, meio bizarra que você viu em alguma casa aqui? A gente vê, a gente vê de tudo. Hã, algumas situações que eu lembro que foram bem legais de vivenciar. Eu já entrei em uma casa que estava bem velhinha, precisava de muita reforma e tinha um orelhão dentro da casa, De de telefone? telefone, e funcionava, estava na parede, funcionava. A gente até testou, foi muito engraçado. Já entrei em basements que tinham bonecos por todo canto. Minha cliente saiu de lá o mais rápido possível. Porque é Foi meio engraçado. scary, não? Então a gente, sim, a gente vê de tudo. Eu acho que uma das coisas que pelo menos eu tenho muito em mim é sobre respeitar a privacidade dessas pessoas. Então a gente se descontrai, brinca ali, mas eu sempre tento, a gente não encosta em nada, né, não, porque Uhum. eu acho muito incrível que cada um tem seu estilo de vida, cada um, A sua vive identidade, de né? uma maneira e tem a sua identidade. Você consegue perceber muito qual que é esse estilo, qual que é essa identidade pela casa da pessoa. Então eu adoro, acho incrível, respeito muito, né, e inclusive quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de conversar com as pessoas que moram lá, saber da história. Eles normalmente gostam de passar essa história quando eles estão, né, se desfazendo daquele imóvel, daquele bem que eles cultivaram por tanto tempo. Uhum. Eles têm orgulho de conversar sobre aquela casa, de contar histórias, e eu adoro escutar. Eu vou contar a história de um amigo meu aqui. Eles compraram uma casa de um casal. A esposa faleceu, já idosa, e o marido faleceu também. E aí a sobrinha vendeu a casa para esse casal amigo meu. Uhum. E era a primeira casa deles. E eles, sabe, já estavam assim tentando comprar uma casa há algum tempo. E ela sentiu que aquela era a casa.
Ela comprou a casa e a sobrinha do ex-proprietário falou: olha, eu não quero as coisas que estão aqui, então o que eu queria eu já fiquei. Se você quiser, com o que tá, com um valor lá que não era impossível, a Uhum. mais, você pode ficar. A minha amiga olhou tudo e tal e falou: ah, sim, a gente quer tudo. O meu amigo, eles são tão espontâneos, tão assim demais, ele tinha uma xícara que tem o nome do antigo proprietário. E ele toma café nessa xícara que tá com o nome do antigo proprietário da casa, e ele fala, porque eu gosto tanto dessa casa, que eu agradeço, que é Fred, o antigo proprietário. Que isso? Toda vez eu olho isso aqui nessa casa, eu falo, ô Fred, obrigada que você fez isso aqui pra nós, ô Fred. Eu falei, gente, se tem Que um ex-proprietário legal! honrado, Honrado. é esse dessa casa. Eu acho tão bonitinho ele falar. Que delícia de história, que E legal. até me modificou, sabe? Porque eu fico pensando assim, nossa, mas eu ia ficar com superstição. Não quero nada. Não. Ele já foi diferente, ficou mais leve pra ele. Aham. A minha amiga respeita, fala, olha, isso aqui não, isso aqui eu vou deixar, porque pensa o cuidado que a pessoa teve pra poder fazer isso. Sim. Então eu achei tão assim, diferente. Ela Aham. pôs a personalidade dela na casa, já tá diferente, já mudou, já fizeram até reforma, mas eles respeitaram essa identidade dos primeiros proprietários da casa. Eu achei demais, diferente, assim. Ah, muito diferente, que legal ouvir Meu isso. comportamento, inclusive, foi um negócio que me marcou. Quando eu olhei ele tomando com o nome, eu falei, eu Aham. jamais faria isso. Que engraçado agora. É. Quais os maiores desafios que você identifica para um imigrante comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Bem fácil. A organização financeira. Número um do motivo que as pessoas não conseguem ter as suas casas, comprar um imóvel, é porque a grande maioria não se educa financeiramente quando chega no país para ter o que precisa ter, para ter as melhores opções na hora de comprar um imóvel. Então, por exemplo, é o pagamento de imposto. Essencial para quem um dia pretende comprar uma casa, ter nos records, ter um histórico no país de pagamento de imposto. Grande parte dos brasileiros tentam pagar o menos de imposto possível. Qual que é o problema nisso? Quando você vai ser aprovado para um mortgage, quanto menos você declara, menos você é aprovado. Então, né? Então existe muito essa balança que não fecha, essa conta que não fecha, e também a parte do crédito. Então a gente vê isso todos os dias, as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos é muito fácil você tirar crédito, cartão de crédito por todos os lados, de todas as lojas, e as pessoas se perdem nesse crédito, acabam se endividando, não conseguem pagar o cartão de crédito, o credit score que a gente trabalha aqui acaba caindo, e se você tem um credit score baixo, ou você não é aprovado para mortgage, ou você vai pagar um juros mais alto, o que também implica no valor que você vai ser aprovado. Então a gente faz um trabalho, quando começa a trabalhar com pessoas que estão aí complicadas nessa fase inicial financeira, onde a gente ensina, a gente educa, né? Até eu gosto muito de trabalhar com isso, então eu até falo, né? Indico os profissionais de certas áreas para que possam realmente construir esse histórico financeiro no país para que você consiga comprar o seu imóvel. Então, eu tenho hoje clientes que estão aí nessa jornada, porque precisamos ter pelo menos 2 anos de histórico, né, financeiro, Uhum. que estão começando a se preparar para daqui 2 anos conseguir ser aprovado. Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você consegue ter aí seu imóvel. Uma das coisas que a gente fala é, ok, às vezes você chega aqui sem o green card, né? Sem a cidadania, mas você pode trabalhar no seu credit score, mesmo sem essas documentações, e você pode pagar o seu imposto. Essas são as duas coisas que mais influenciam na hora que você tiver os seus documentos ou na hora que você tiver aquela almofadinha de dinheiro, né, para Uhum. que você consiga comprar aí sua casa. Priscila, você indica essa carreira de Realtor para brasileiros que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho aqui? Indico, se você gosta de trabalhar com público, se você gosta de trabalhar com pessoas diferentes e tenha paciência, né, para você servir, se você tem isso dentro de você que você gosta de servir pessoas, é uma carreira linda, totalmente dinâmica, não tem um dia igual ao outro,
E se você tem mais curiosidade sobre isso, pode vir conversar comigo. Terei o prazer de aí falar um pouco mais sobre isso também. E a dedicação para conseguir a licença é de quanto tempo? Você vai ter que fazer um curso de 72 horas, agora eu já nem lembro mais, mudaram. Mas você vai fazer um curso e depois desse curso você tem que fazer uma prova do estado que você quer trabalhar. Então, para mim, o meu tempo foi de mais ou menos uns 4 meses para terminar esse curso e fazer essa prova, ser aprovada, mas é relativamente rápido. Tem pessoas que eu conheço que fizeram o curso em um mês, por exemplo, né? Uma dedicação mais intensiva Sim. é uma carreira que dá para começar com, se não é um college, né? Não, é bem rápido. Bom, não. Vamos ver. Que você escolhe? São Paulo ou Nova York? Nova York, Florianópolis ou Miami Beach? Florianópolis, Carnaval ou Halloween? Carnaval, Churrasco ou barbecue? churrasco, Samba ou rock? rock, Cristo Redentor ou Estátua da Liberdade? Cristo Redentor, Açaí ou milkshake? açaí, Vassoura ou vacuum? vacuum, Eu também. Pão de queijo ou donut? pão de queijo, Caipirinha ou margarita? margarita. Agora vamos ver. Qual a dupla que você prefere? Biden e Trump ou Lula e Bolsonaro? Vamos Não no... dá, Priscila. Essa a gente pula. Pula. Priscila, obrigada por você ter vindo, ter compartilhado não só essa história de imigrante com a gente, a sua trajetória, mas todo esse conhecimento que você adquiriu nesse mercado tão necessário, que todo mundo tá usando, não é? Ou tá alugando, ou tá comprando, ou tá pensando em comprar. É uma coisa assim que é parte da vida das pessoas. Então, e para quem é imigrante, eu acho que às vezes nós pecamos muito por não termos esse conhecimento. Então, obrigada por você estar compartilhando conosco Obrigada. aqui no Imigrou. Obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui e conversar com você também. Gente, acompanhe mais no Imigrou. Segue o canal para a gente trazer mais pessoas como a Priscila aqui, que cresce esse projeto, que não é só da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, mas para também quem tem curiosidade sobre a vida nos Estados Unidos e acompanha a gente no Brasil. A gente se vê! Sua história de vida importa.